Acho que a primeira, pela maneira como é, né? A primeira minoria que começou a ascender dentro das organizações foram as mulheres. Né? Demorou. Muito. Muito. Mas elas estão chegando. Ganhando menos, porque Ainda, estruturalmente elas estão no mercado e o mercado paga menos. Você vê qualquer pesquisa mostra isso, né? Isso é real? É real. É real assim. Vamos lá, vou ter que abrir um parênteses aqui. Se você pega uma amostragem genérica e fala assim, mulheres ganham menos do que homens. Ah, tá bom. Então uma amostragem genérica, você vai enfiar lá todas as profissões, todos os tempos de carreira, todas as formações, aí na média vai dar menos, Isso. certo? Sim. Agora, e se você começar a particionar isso? Então, por exemplo, sei lá, uma mulher de 30 anos que já é casada, que já tem um filho adolescente Ela ficou e de que está licença na maternidade? carreira. Já passou a licença. Ela ficou de licença maternidade. Já ficou, já voltou e tal, e tá lá. E tem, sei lá, 15 anos de carreira e trabalha numa multinacional como diretora de RH. Essa mulher vai ganhar menos do que o Diretor de o RH. parceiro de RH dela? Olha, depende, é caso a caso, tá? Pois é, Mas aí se eu que te tá dizer- o negócio. Mas se eu tiver que dizer sim ou não, eu vou dizer sim. Tá, mas você vai dizer sim baseado em quê? Baseado, não neste caso, mas no geral. Na Se a amostragem sua pergunta geral. é geral, eu vou te dizer que geral, sim. A gente vê essas pesquisas não estão falando desse caso, dessa mulher que fez isso, né? Comparado com o par dela, diretor. Sim, O sim, geral, sim. As primeiras mulheres chegaram, cara, pelo RH, pelo call center, ou seja, aquilo que não era core. Não é... Deixa elas entrarem. Beleza. Agregando um ponto só, Uhum. desculpa, tá? Não, tudo. Mas como veio mais recente, as mulheres ainda têm medo de pedir aumento. Isso. Então. Medo de pedir aumento, né? Isso já é um fator estrutural que segura isso. Então, mas é por isso que eu tô falando. Então, assim... Mas deixa eu só completar. Se pegar a amostragem, homem dá mais aumento para homem. Homem promove mais homem. Isso é um fato. Você pode pegar qualquer amostra. Você vai encontrar isso. Promove em menos tempo. E homem branco promove menos homem preto. Sim. E boto promove fé. menos ainda mulher preta. Isso até é numa atitude que pode causar prejuízo para a empresa? Então, quando você me perguntou se é consciente, seria a mesma... Talvez, tem que tomar cuidado como eu digo isso, mas seria a mesma situação onde a gente identifica que bebês pretos têm 3 vezes mais chance de morrer na mão de um médico branco do que na mão de um médico preto e que o bebê branco não sofre variação. Se o médico é preto ou branco. Seria a mesma situação quando a gente identifica que a mulher negra, a mulher preta, recebe menos anestesia no parto, sei lá o nome daquelas coisas, da mão de um médico branco do que uma mulher branca recebe. É muito difícil dizer que é de propósito e que vá prejudicar. Mas dá para dizer que é estrutural, porque tem os números. Estatística, né? Esse é o ponto. Eu não sei se eu consigo concordar com facilidade. Porque quando... É o que eu tô falando. Numa amostragem genérica, né, e que você mistura tudo, tá, você vai ter um número. Mas se você começar a separar as coisas, você vai ver que a variação disso aí aumenta gigantescamente. Tá. Então, assim, é o que eu tô falando. Poxa, será que uma empresa que tá preocupada em lucro, fazer dinheiro e tal, vai ver uma mulher que, trabalha pra caramba, dá resultado, responde, e vai ter um homem que todo mundo vê da empresa que o sujeito é pior do que ela. E aí vão promover o sujeito e não vão promover a mas mulher? é a Isso visão da muito empresa. difícil. Mas- Não, peraí. não, Só que mas olha quem, só, e você quem acabou- tá com a caneta na mão pra decidir, tá ligado? É um homem. Não Quem importa. tá com essa caneta Eu na não mão tô é um pensando na caneta, eu tô Mas se pensando você no compara resultado. uma mulher muito boa com um cara ruim. Não, eu tô comparando não com um cara necessariamente ruim, por isso que eu... Né? Então eu tô dizendo assim, os dois são bons, mas ela é melhor. Todo mundo sabe que ela é melhor. Aí eu fico imaginando assim, será que na hora do sujeito promover, ele vai falar, mesmo que inconscientemente, em detrimento do lucro da empresa que ele tá buscando, ele vai promover o homem?
Aí, essa é uma pergunta diferente da que você tinha feito antes. Ela é consequência da pergunta que eu fiz antes. Porque ela tá. Eu tô tentando sair do geral pro particular. Pode acontecer, cara. Pode acontecer. Pode, claro, olha mas só, não necessariamente acontece. Eu substituí a área de RH que tem a maioria, 80% mulher. 85% mulher. Eu substituí um homem na L'Oréal. Fui substituído por um homem na L'Oréal. E aqui não existia a minha posição, mas as posições de diretoria, 2 das 3, eram homens em RH. Então, estruturalmente, a gente ainda encontra isso. Foi consciente? Não é. Não é consciente, mas é estrutural. Ah, mas você acredita que a pessoa... Pode acontecer. Aconteceu muito. Acontece todo dia. De uma mulher que tenha competência e menos acesso. Assim como acontece nas situações de minorização, um negro que tenha competência e menos acesso. Agora, o que a gente não pode é pegar esse exemplo ou aquele exemplo. Mas que aconteceu Concordo. demais. Houve um estudo em 1982. Não me lembro. Uma se chamava Clance e a outra... Não me lembro. Elas estavam estudando, mesma época que estávamos desenhando competências, McClellan, aquela coisa. A síndrome do impostor. Interessante. E aí elas pegaram as primeiras mulheres que foram presidentes de empresas brancas nos Estados Unidos. Para identificar o que tinha tipo, um foco no resultado, né? Pensamento estratégico. Brother, daí saiu a síndrome do impostor. O que elas tinham de comum era: sinto que sou uma fraude, vão descobrir que eu não sou tão boa quanto eles pensam que eu sou. Nossa. E elas tinham um desempenho superior para vencer todos os caras que eram medíocres e chegaram lá num ambiente que era muito pouco inclusivo, muito menos inclusivo do que ele é hoje. Mas por que elas sentiam isso? Lógico, olhava para o lado, só tinha homem. Tinha que imitar o modelo masculino, então não ia se sentir elas, autênticas. Você sentia. Olhava para casa, a mãe ocupava uma posição abaixo. Né? Tava servindo o pai. O pai era que a gente pode generalizar de novo. Nessa geração dessas pessoas, e na nossa, muitas vezes, o pai é o dominante, o pai é o provedor. Né? E estou falando ainda de uma determinada camada aqui, mas o pai é o provedor. O pai chega em casa do trabalho, todo mundo, naquela época, dessas mulheres, da minha, finge que o papai está dormindo. Finge que está dormindo, o papai está chegando. Porque fica fazendo a porta. Não tinha amor, tô saindo. Não tinha o WhatsApp. Então, você sabia que teu pai chegou quando a porta tá... Você sabia o barulho do que bateu o chaveiro do pai. É meu pai. Você sabia como é... Finge que está fazendo lição de casa. A mãe ajudava né? Ela era da... Aí vem o homem da casa, entendeu? né? Associação, o homem da casa. Aí o cara chegava lá, o homem da casa, fumando, sentava na mesa, escrotão. Tava trabalhando. E aí a minha família, graças a Deus, não era assim. Nem né? a minha. Assim, Nem a minha. Cara, mas nós falando do que aqui? Não, a gente tá falando de uma idealização desse homem aí, não, que brother. ele existia num lugar e não em outro. Não, caramba. Não, olha só. Eu entendo que você tá... A minha também não. Então, nós temos aqui 2 exemplos. A sua também não. Mas se for ver a maioria, se for ver, né? Olha se for só. ver a amostragem Eu não geral, sei que amostragem é essa. Sempre que falam dessas generalizações, elas são sempre abstratas. É isso que me incomoda, Como entendeu? assim? Abstrato? Porque é abstrato. Você fala assim, o homem era esse cara que chega em casa, bate a chave na porta, blá, blá, blá. Aí você pergunta, foi assim com você? Não. E com você também não. E com você? Então foi com quem? Foi com a maioria. Onde que tá essa maioria? É abstrato. Eu conheço. Não, vamos olhar. Você vai conhecer, eu também conheço, mas isso não significa que é a maioria. Vamos olhar a maioria. O que influencia uma cultura ou um modelo social? Um monte de coisa. Tipo? Por exemplo... Religião? Por exemplo. Religião. Quem está no comando? Quem está no comando, como assim? Quem é o número 1? Quem é o 01? Em que sentido? Da casa. Não. Não. Na religião.
Ah, você tá falando de Deus? Não tá falando de Deus. Uma figura masculina? Deus não necessariamente é religião, né? O que você tá falando é uma figura masculina. Exatamente. Que o Deus é uma figura masculina. Não tava nem falando dele, não dela. Eu tava falando da religião, não da crença, não da fé. Tô falando das figuras representativas ali. Sim. Então, são figuras masculinas ou femininas? No Brasil, a Nossa Senhora tem uma predominância absurda. Meu irmão. Opa! Pô, meu irmão. Não é à toa. Você quer me convencer que tem mais santinho de Nossa Senhora pregado nas paredes do que cruz? Pô, eu não saberia dizer, mas quantas assim... madres tem nas igrejas? Quem é que manda em todas? Quem é o número 1 de todas as igrejas? E eu não estava nem necessariamente falando da religião católica. Porque as igrejas africanas também a gente tá falando... também reproduzem uma hierarquização patriarcal. Mas a gente pode continuar e a gente vai chegar. Não, tem o Papa, mas tem o Rabino, mas tem no Candomblé, mulher não toca tambor. Tem um monte de coisa que a gente pode entrar. Mas a gente está falando só da religião. Se a gente falar do governo, a gente vai ver nos mandatos de presidente não tem. Tem uma. De quantos que a gente teve. Desce para governadores, é uma maioria. Então, o acesso, o que eu estou dizendo assim, não estou dizendo que foi causado. Nesse momento eu não estou, porque depois de a gente tratar, eu posso entrar mais conscientemente. Mas é o que existe. Então, essa figura do pai que eu estava dizendo, é a figura de um pai dominante, porque é quem teve acesso antes às oportunidades, antes do que a mãe, que... naturalmente, até por ter licença, não está constantemente. Então, a figura mais moderna é o pai que dirige o carro, cara. Essa é a figura mais fiel da família brasileira. É o pai que dirige o carro. Então, a gente não precisa entrar, acho que, daquele nível mais profundo da coisa. Você está num restaurante e a pessoa bota a conta para você. Não vai botar para tua mulher. Dificilmente. Então, são essas leituras que eu estou dizendo. Então, aquele pai, não estou dizendo que o pai de todos vocês, nós somos, mas aquele era uma estrutura onde o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos. Quantas empregadas domésticas, quantos empregados domésticos a gente tem? Sim. Tem empregada doméstica. Sim, porque culturalmente estabelece que a mulher, né, lida bem com esse serviço de casa. Não. Não? É porque é o espaço reservado para a mulher. O espaço reservado para o homem está na força e na dominância. Sim. Era esse o ponto que eu estava falando. Mas voltando ali àquela figura do pai que saiu e voltou e o melhor bife é o jeito que o papai gosta do bife. Então a mãe preparava o bife do papai. E hoje já é mais parecido com o que somos nossas famílias. 2 pais trabalham. Ou a mãe trabalha e o pai cuida. Ou são 2 pais. Ou são 2 mães. Não, hoje a gente vê mais essa diversidade aqui. E quando chega em casa, cozinha o melhor bife e dá para os filhos. Não é mais pai e mamãe. A gente é geração sem bife aqui. Porque foi para o pai e foi para o filho. E, agora, estruturalmente, a gente está vivendo uma sociedade que monta na consequência da sociedade anterior, das gerações anteriores. Reproduz isso, né, ainda. E agora, quando a gente vê as gerações que chegam e falam, estagiário quer saber, estagiário quer fazer estágio e ter propósito. Claro, foi isso que nós ensinamos para eles, cara.